uma rápida mudança de humor. Mas o distúrbio é mais complexo do que a alteração de um estado de espírito para o outro. Os episódios de depressão e euforia podem variar de pessoa para pessoa, seja na frequência, duração ou intensidade. Essa amplitude na manifestação da doença pode fazer com que ela se confunda com outros transtornos, como a depressão, esquizofrenia, transtorno do pânico ou ansiedade. Mas ainda que as causas do transtorno bipolar não sejam totalmente conhecidas e o diagnóstico possa demorar até 10 anos para ser confirmado, o controle dos sintomas é possível com mudanças no estilo de vida e também o uso das medicações adequadas. Antigamente falava psicose maníaco-depressivo, não é isso? Isso, perfeito. Que é o que hoje se chama de transtorno bipolar. Isso, transtorno bipolar. Dos transtornos de humor, tem vários tipos de transtorno do humor. Alguns deles é necessário tempo para fechar o diagnóstico. Então, por exemplo, o que é o transtorno bipolar? O paciente vai ter, né? Existem alguns tipos, né? Mas classicamente o paciente vai ter períodos depressivos, que são sintomas negativos, né? Sim. E períodos que o paciente está eufórico, que pode ser uma hipomania, que seria uma forma mais leve, e mania. No caso da hipomania, às vezes o paciente está até funcional, consegue trabalhar, tem colegas psiquiatras que até relatam pacientes empresários de alto rendimento, falam que a fase mais criativa deles quando ele está nesse período de hipomania. Hipomania. Hipomania, o cérebro fica em atividade sem parar. Mas não é uma coisa que chega a atrapalhar. Muitas vezes ele atrapalha, mas ele consegue ter o convívio social, né? E aí tem períodos de mania que realmente o convívio... Geralmente o paciente fica impulsivo, ele fica hipersexual, então tem pacientes que têm um comportamento de risco quanto a isso, ele tem essa sensação de grande eloquência, descobrir uma coisa, às vezes de ser rico demais do que é, gasta muito, né? Gasta, sai comprando coisa, é verdade. Sai comprando, né? Ele fala uma coisa atrás da outra, né? Então o que acontece? O psiquiatra, número 1, é indispensável para esse caso, porque são casos que às vezes o diagnóstico não é tão simples. Às vezes você pode estar um paciente que vai estar no período dele depressivo e depois vai desenvolver a fase dele de hipomania. E aí esse diagnóstico, quanto mais precoce tiver, melhor vai ser o desfecho do paciente. Menor a chance dele cronificar, menor a chance dele ter problemas sociais quanto a isso, porque às vezes o psiquiatra vai fazer o tratamento crônico e as medicações modificam também a fase que o paciente vai estar. Mas o que acontece, agora estou perguntando para o neurologista, Perfeito. O que acontece no cérebro dessa pessoa? O que está acontecendo naquele momento? A gente tem neurotransmissores que são muito relacionados com o prazer, com a sensação de bem-estar. E também existem outros neurotransmissores, como a serotonina, mas também são outros, que nesse caso do paciente eles estão modificados. Então o cérebro responde de forma diferente contra eles. Você fala assim, Júlio, existe algum específico e por isso essa droga? Não. Mas existe uma coisa que não está certa ali no cérebro. Isso. As ressonâncias funcionais, a gente consegue ver áreas específicas do sistema límbico que estão modificadas. E de repente, esses neurotransmissores, eles fazem a pessoa ficar, essa pessoa mais apática, mais triste. Perfeito. E fazem também ficar dessa euforia. Isso. Então, o que acontece? Se a pessoa entende isso, que o problema é no cérebro, assim como acontece o infarto, assim como acontece o AVC, assim também acontece no problema da saúde mental. Qual a grande dificuldade das pessoas entenderem? A gente meio que escalona de forma errada, hierarquiza os exames. Então, se a gente vê no exame alterado, você acredita que aquilo é uma doença. No caso da saúde mental, no caso da psiquiatria, não. O diagnóstico é baseado no checklist que o psiquiatra faz conversando. Vai excluindo, vai fazendo isso. E aí o que é curioso, Padre, as pessoas não entendem, a validação científica é semelhante. Então, quando eu digo um paciente tem um tumor cerebral porque eu vi uma ressonância e aquilo confirmou porque eu biopsiei e tem, o psiquiatra é semelhante. Eles fazem uma série de estudos para criar esses critérios diagnósticos e preenchendo esse critério diagnóstico, ele tem certeza que aquele paciente tem aquele tipo de doença. E aí ele começa a tratar. E aí os remédios foram desenvolvidos baseados naqueles critérios diagnósticos. Eu conheço pessoas que têm transtorno de bipolaridade e ela tem uma consciência plena que ela tem o transtorno. E ela diz assim, quando eu estava na minha fase de euforia, eu fiz isso. Então, é interessante isso. Isso é fantástico. Essa consciência que ela tem. Esquizofrenia, depressão, a mesma coisa. O que acontece? Qual o grande problema? Se a pessoa não entende aquilo como doença, ela fica se culpando. É verdade. E aí o que acontece? Como a gente falou, a mania e a hipomania, o paciente tem uma sensação boa. Por isso que ele fica hipersexual, por isso que ele tem grande eloquência. Mas ele tem que entender que aquela sensação boa pode trazer um prejuízo para ele. Eu costumo comparar o paciente até para ele entender o que as drogas fazem.
Então tem muito paciente que você olhando ele, você não sabe se é uma doença ou se ele consumiu algum tipo de droga. Então a cocaína dá esse sintoma de euforia, muito parecido com o aspecto da mania, porque ela modifica no cérebro neurotransmissores semelhante, dá a sensação de alegria, de potência, de que eu estou entendendo agora o mundo, né? Através de uma substância exógena. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, as drogas, elas têm isso. O paciente que entende que a doença vai dar uma sensação boa, mas que aquilo vai prejudicar ela, ela procura o psiquiatra e vai ser tratada, porque ela sabe que a consequência vai ser ruim. Interessante. A gente vai ver o filme Divertidamente